Introdução. O banquete eterno. Quantas vezes estamos preocupados com o que vai satisfazer nosso estômago? Os discípulos, por exemplo, estavam atentos somente ao alimento visível quando Jesus disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Em João 4:32. Imaginem a surpresa deles. Parecia que Jesus falava de um banquete misterioso, mas ele queria nos ensinar que o verdadeiro sustento vem da missão que Deus nos confiou. Assim como o trigo amadurece para a colheita, há almas sedentas pela mensagem do Evangelho. O chamado, é claro, deixar de lado as preocupações temporais e enxergar a urgência do reino de Deus. 1. A comida que satisfaz. Jesus, enquanto os discípulos buscavam pão para alimentar o corpo, Jesus nos ensina que sua verdadeira comida está em fazer a vontade do Pai e concluir a obra que lhe foi confiada. Ele declara: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." Em João 4:34. Exemplo bíblico. Lembremo-nos do ensinamento presente em Mateus 4:4 NVI, quando Jesus enfrentou a tentação no deserto e disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Isso mostra que, para o nosso Salvador, o sustento verdadeiro vem da obediência à palavra de Deus, e não apenas do alimento físico. Citações de grandes pregadores. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, ressaltava que o crente verdadeiro encontra satisfação quando está empenhado na obra de Deus. Esta verdade nos convida a buscar a plenitude espiritual, que só se alcança ao cumprir o chamado divino. 2. O chamado urgente. A colheita já está pronta. Muitas vezes, como os discípulos, pensamos que a colheita ocorrerá somente depois de algum tempo, como se o ciclo natural ditasse o momento exato. Porém, Jesus nos adverte com firmeza: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Em João 4:35. Essa exortação nos ensina que não devemos esperar por condições ideais. O tempo para agir é o presente. Se ficarmos parados, muitas almas que já estão prontas para receber o Evangelho podem se perder. Exemplo bíblico. Recordemos o dia de Atos 2, quando, de maneira repentina, o Espírito Santo transformou um simples momento numa colheita extraordinária, alcançando aproximadamente 3.000 pessoas, em um único dia. Foi como se Deus dissesse: "A colheita está madura, vá ceifar." Citações de grandes pregadores. Leonard Ravenhill proclamava com paixão: "Oportunidades nunca são perdidas. Se você não as aproveita, o inimigo se aproveita." Essa mensagem nos impele a agir sem demora, aproveitando cada instante que Deus nos concede para alcançar os perdidos. 3. O nosso papel na seara do Senhor Jesus nos chama a sermos parte ativa nessa missão. Ele não reservou a colheita para poucos, mas nos convida a todos para trabalhar na seara. Em Mateus 9:37-38, somos lembrados: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta passagem nos desafia a não ficarmos parados ou apenas esperando que a mudança aconteça. Devemos nos levantar e ser trabalhadores incansáveis na missão que Deus nos confiou. Exemplo bíblico. Consideremos o exemplo de Felipe com o eunuco etíope, narrado em Atos 8. Felipe foi guiado pelo Espírito Santo para levar a salvação àquele homem, que estava sedento por conhecer a verdade. Mesmo diante de desafios, ele obedeceu, e sua obediência abriu caminho para a transformação de uma vida, e, consequentemente, de muitas outras. Citações de grandes pregadores. Dwight L. Moody incentivava os cristãos a se moverem com determinação. Cristãos precisam parar de esperar e começar a trabalhar.
O Evangelho não foi feito para ser guardado, mas para ser espalhado. Esta afirmação nos motiva a deixar a inércia e a nos lançar à ação, conscientes de que cada gesto de fé pode produzir uma grande mudança. 4. Exemplos de colheitas espirituais na história bíblica. Ao longo das Escrituras, encontramos diversos momentos em que Deus preparou os corações e colheu frutos abundantes. Pedro no Pentecostes. Em Atos 2, o poder do Espírito Santo resultou em uma colheita de aproximadamente 3.000 almas num único dia, demonstrando que, quando obedecemos, Deus multiplica nossos esforços. Paulo em Corinto. Mesmo enfrentando desafios e perseguições, Paulo pregou com fervor em Chanes, Atos 18, NVI, levando muitos corações à fé em Cristo. Jonas e a cidade de Nínive. Em Jonas 3, mesmo com a relutância inicial de Jonas, a cidade de Nínive se arrependeu profundamente após ouvir a mensagem de Deus. Este episódio revela que, quando Deus prepara o terreno, até mesmo os lugares mais improváveis podem dar uma colheita surpreendente. Esses exemplos nos lembram que a ação de Deus é soberana e que, quando nos colocamos à disposição do Senhor, os frutos de nosso trabalho se manifestam de maneira poderosa. 5. Aplicação prática para o cristão. Hoje, queridos irmãos e irmãs, como podemos aplicar essa mensagem em nossa vida cotidiana? Eis algumas reflexões e orientações. Ore com fervor. Busque a direção do Espírito Santo para identificar os campos ao seu redor. Peça a Deus que revele as oportunidades para compartilhar o Evangelho. Seja proativo. Não espere o momento perfeito. Se os campos estão maduros, levante-se e vá à obra com coragem e fé. Envolva-se na missão. Procure se engajar em ministérios e projetos que disseminem a palavra de Deus. Lembre-se de que cada ato de amor e cada palavra de fé pode transformar uma vida. Testemunhe com coragem. Assim como Felipe não hesitou, permita que sua vida seja um testemunho vivo da graça e do amor de Deus. Compartilhe sua história e inspire outros a seguirem o caminho da salvação. Confie na soberania do Senhor. Embora sejamos chamados a trabalhar, lembre-se de que o Senhor é quem prepara o terreno. Confie que Ele sabe o momento certo para a colheita. Conclusão. O convite à ação imediata. Meus amados, a mensagem contida em João 4, 32 a 35, é um chamado urgente e vital para todos nós. Jesus nos ensina que sua verdadeira comida é cumprir a vontade do Pai e que o tempo de colher os frutos espirituais é agora, neste exato momento. Não podemos deixar que a oportunidade de transformar vidas se perca. Lembremos das palavras de Billy Graham. Temos apenas uma geração para alcançar esta geração. O Evangelho precisa ser pregado agora. Que possamos, com fé e determinação, atender a este chamado e nos tornar instrumentos vivos do amor e da graça de Deus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês e fortaleça sua caminhada na missão de alcançar almas sedentas por esperança e redenção. Amém.